Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra duas atitudes fundamentais para servir a Deus: a fidelidade e a simplicidade. Na primeira leitura, Josué renova a aliança do povo de Israel com Deus, depois de ter entrado na terra prometida. Josué exorta o povo a escolher entre servir ao Senhor ou aos deuses estranhos, e declara: "Eu e minha família serviremos ao Senhor." O povo responde com entusiasmo que também servirá ao Senhor, pois Ele é o seu Deus, que os libertou do Egito e os conduziu até ali. Josué então faz uma aliança com o povo e levanta uma pedra como testemunha da sua decisão. O salmo responsorial expressa a confiança em Deus, que é a sua herança e sua taça, seu conselheiro e seu protetor. O salmista diz que Deus lhe ensina o caminho para a vida, onde há felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao seu lado. No Evangelho, Jesus acolhe as crianças que lhe são levadas para que ele imponha as mãos sobre elas e faça uma oração. Jesus repreende os discípulos que queriam impedir as crianças de se aproximarem dele e diz: "Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus." Jesus mostra que as crianças são um modelo de como devemos nos relacionar com Deus, com confiança, humildade, pureza e abertura. Deus nos ama como somos, amemos a Deus como Ele é. Primeira leitura. Deus nos dá a liberdade de escolher. Escolhamos servir a Deus com fidelidade. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué disse a todo o povo: "Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor." E o povo respondeu, dizendo: "Longe de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus." Então Josué disse ao povo: "Não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós, e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem." O povo, porém, respondeu a Josué: "Não. É ao Senhor que serviremos." Josué então disse ao povo: "Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo." E eles responderam: "Sim. Somos testemunhas." Sendo assim, disse Josué: "Tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel." O povo disse a Josué: "Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e seremos obedientes aos seus preceitos." Naquele dia, Josué estabeleceu uma aliança com o povo, e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e levantou-a ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: "Esta pedra que estáis vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor, vosso Deus." Em seguida, Josué despediu o povo, para que fosse cada um para suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, Josué faz um discurso solene ao povo de Israel, recordando-lhes as maravilhas que Deus fez por eles desde Abraão até a entrada na terra prometida.
Josué desafia o povo a escolher entre servir ao Senhor ou aos deuses estranhos, e afirma que ele e sua família servirão ao Senhor. O povo responde que também servirá ao Senhor, pois ele é o seu Deus libertador. Josué então faz uma aliança com o povo e levanta uma pedra como testemunha da sua decisão. Esta leitura nos ensina que Deus nos dá a liberdade de escolher entre servi-lo ou não, mas que essa escolha implica uma responsabilidade e um compromisso. Nós também devemos renovar constantemente a nossa aliança com Deus, reconhecendo os seus benefícios em nossas vidas e rejeitando os falsos deuses deste mundo. Nós também devemos testemunhar com nossas palavras e nossas obras que nós servimos ao Senhor com fidelidade, seguindo os seus mandamentos e os seus ensinamentos. Salmo responsorial. Deus é nossa herança e nossa taça. Confiemos em Deus com simplicidade. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo ao Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, e junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Salmo responsorial expressa a sua confiança em Deus, que é a sua herança e sua taça, seu conselheiro e seu protetor. Ele diz que Deus lhe ensina o caminho para a vida, onde há felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao seu lado. Ele louva a Deus por sua bondade e por seu amor eterno. Este salmo nos ensina que Deus é o nosso bem maior, o nosso tesouro, o nosso destino. Nós também devemos confiar em Deus com simplicidade, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele nos guia com sua sabedoria e sua graça. Nós também devemos louvar a Deus por sua bondade e por seu amor eterno, que nos enchem de alegria e de esperança. Evangelho. Deus nos acolhe como crianças, aproximemo-nos de Deus com confiança. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus acolhe as crianças que lhe são levadas para que ele imponha as mãos sobre elas e faça uma oração. Jesus repreende os discípulos que queriam impedir as crianças de se aproximarem dele, e diz: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus mostra que as crianças são um modelo de como devemos nos relacionar com Deus, com confiança, humildade, pureza e abertura. Este Evangelho nos ensina que Deus nos acolhe como somos, sem exigir nada de nós, mas apenas o nosso amor. Nós também devemos nos aproximar de Deus com confiança, sem medo nem vergonha, sabendo que Ele nos ama incondicionalmente. Nós também devemos cultivar em nós as virtudes das crianças, a humildade, que nos faz reconhecer a nossa dependência de Deus, a pureza, que nos faz ver a Deus em tudo e em todos, a abertura, que nos faz acolher a vontade de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, terminamos aqui as nossas reflexões sobre a liturgia de hoje. Que elas nos ajudem a servir a Deus com um coração íntegro e sincero, seguindo o exemplo de Josué e das crianças que se aproximaram de Jesus com confiança e humildade. Que elas nos inspirem a escolher sempre o Senhor como nosso bem maior, o nosso tesouro, o nosso destino. Que elas nos fortaleçam na fidelidade à nossa aliança com Deus, reconhecendo seus benefícios em nossas vidas e rejeitando os falsos deuses deste mundo. Que elas nos movam à simplicidade no nosso relacionamento com Deus, confiando no seu amor incondicional e acolhendo a sua vontade em nossas vidas.
Que elas nos façam sentir mais próximos uns dos outros como membros da mesma família de Deus. Que elas nos encham de paz, de amor e de fé. Deus nos chama a servi-lo com um coração de criança, respondamos ao seu chamado com um coração de servo.